Nós estamos fazendo essa reunião por uma demanda do doutor... Deixa eu ver, está com você aquele papel? Dr. Luiz Grandizoli nos solicitou uma reunião representando alguns moradores sobre a questão de uma irregularidade de uma obra dentro do condomínio. Então, eu gostaria de esclarecer com vocês assim, vamos verificar o seguinte, nós vamos explicar o que acontece, o que foi que ocorreu. Nós recebemos uma denúncia de que havia uma obra clandestina dentro de um condomínio, que é o condomínio IP Amarelo. Nós temos que dar resposta à denúncia, fizemos o que a lei obriga, que é notificar o condomínio sobre essa obra para regularização da planta, etc. e tal. Então, o Desidério vai explicar direito para vocês como que esse processo ocorreu, e eu peço para vocês não interromperem, só esperam ele acabar de realmente apresentar para vocês o que é esse problema, e depois vocês podem perguntar. Nós não iremos responder nada que não seja sobre esse processo. A prefeitura, ela só entra em qualquer problema se ela é anteriormente solicitada. Foi feita uma denúncia e nós vamos responder sobre a denúncia. Qualquer problema entre moradores, que a gente sabe que talvez exista ou não, não nos cabe aqui responder. Isso é dentro do condomínio. Nós vamos aqui responder a situação de irregularidade de obras. Tá bom? Então, Mota, você quer falar alguma coisa em nome do prefeito? Galera, boa noite, tá? O prefeito, infelizmente, não pode estar. Ele está dando uma entrevista agora na rádio para explicar algumas situações, inclusive a questão da ponte e outras. E em seguida ele vai para uma outra reunião importante, mesmo que seja à noite. Então ele não pode estar aqui e pediu desculpas por não estar aqui com vocês. De qualquer forma, está aqui o pessoal que vai explicar tudo para vocês, tá bom? Não tem nenhum interesse de perseguição política, como a gente recebeu a informação que estava acontecendo, perseguição política. Apaguem isso, isso não existe, isso é lenda, é história, tá bom? O que está acontecendo é que se não está certo, tem que ser corrigido. O denunciante está certo e o Desidério vai estar explicando alguma coisa das normas, como tem que ser feito, os efeitos de não cumprir a notificação, o que isso pode acarretar. A prefeitura não vai multar, mas pode multar. Tá? Por desobediência, por não cumprir as normas, e prejudica vocês, todos vocês, moradores, podem ter um custo, tá bom? Mas isso o Desidério vai estar falando, eu não sei se a doutora vai falar alguma coisa. Boa noite, meu nome é Desidério, sou fiscal da prefeitura, trabalho na Secretaria de Obras. E nós recebemos uma denúncia com relação a uma construção irregular, como a mídia já adiantou. É importante que vocês entendam também aquilo que o Mota explicou, que o objetivo aqui é a gente solucionar o problema e não causar um novo problema, né? Não adianta a gente simplesmente ir identificar qual é a irregularidade e emitir uma multa. Em algumas situações, a legislação municipal até permite que seja feito dessa forma. Mas, em muitos casos, a gente tem tratado essas situações de uma maneira em que a gente procura, primeiro, notificar, ver se existe realmente o interesse em solucionar o problema. Às vezes isso demora um pouco, essa demanda demora um pouco, mas ainda assim a gente percebe que existe uma movimentação para solucionar. E aí a gente aguarda o tempo que a lei permite que a gente aguarde, para depois tomar algum tipo de atitude. Em muitas poucas situações dentro do município, nós chegamos às vias de fato de efetivamente emitir multa, ou multa por reincidência, ou algum outro tipo de penalidade, tá bom? No caso específico do condomínio do IP, nós recebemos a denúncia
fomos fazer uma verificação no local, constatamos, através de análise do que foi visto lá, do material que foi apresentado e do projeto aprovado do condomínio, que existia uma construção que não constava no projeto, tá certo? E que a construção que existia naquele local tinha um outro uso. Mais ou menos assim, é como você aprova um projeto, sala, quarto e cozinha, e você faz sala, sala e banheiro, você entendeu? Você troca o uso, e isso é um problema, né? O maior problema da construção, no caso lá do IP, em particular, em especial, é a falta de um responsável técnico, né? A legislação municipal, e eu vou até depois disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, é a Lei 553, de 6 de 10 de 1975, Código de Obras do município, tá certo? Ele dispõe sobre as edificações do município de Nova Odessa. No capítulo 3º, versa sobre licença para construir. O artigo 3º desse capítulo diz o seguinte: nenhuma construção, reconstrução ou reforma será feita sem prévia licença da prefeitura e sem a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Parágrafo único. A licença dependerá da exigência de um projeto aprovado em obediência às exigências mínimas estabelecidas neste Código e na Lei de Zoneamento, e será efetiva como a expedição de alvará de construção. De uma maneira mais clara é o seguinte: sempre que a gente quer construir, a gente precisa gerar um projeto, aprovar. Esse projeto, quem vai gerar tem que ser um responsável técnico legal, no nosso caso aqui um engenheiro ou um arquiteto, dependendo do tamanho da construção pode ser um técnico em edificações também. Depois que ele gera esse projeto, ele passa por um procedimento interno de aprovação, estando legal ele é aprovado e através da legalidade desse projeto a gente expede um alvará de construção, tá certo? Esse alvará de construção, junto com esse projeto aprovado, deve permanecer na obra, a obra é construída, tá certo? E depois de construída, a gente deve requerer o habite-se. O habite-se é um documento que permite habitar o estabelecimento ou o imóvel, né? Dá o direito de uso depois da vistoria. Em muitos casos, as pessoas acabam esquecendo do habite-se e tal, mas fazem um projeto, cumprem as exigências, então a prefeitura acaba deixando a questão de o habite-se para um segundo plano. O caso específico de vocês lá é aquele que eu já citei. Existia um espaço, uma cobertura, nela foram construídas paredes de fechamento, portas, janelas, e o uso daquilo foi modificado. Para fazer isso, precisa ser feito um projeto. Esse projeto tem que vir aprovado por um engenheiro ou um arquiteto. Aprovado, pode ser construído, não há problema nenhum, tá certo? Mas primeiro ele precisa ser analisado pela prefeitura, tá bom? Muito bem, quando nós recebemos essa denúncia, fizemos vistoria, levantamos a documentação e percebemos que isso não estava correndo de acordo com o Código de Obras, nós emitimos uma notificação ao condomínio, pedindo para paralisar imediatamente a construção e regularizar a situação em até 30 dias, tá certo? Passado esse período que a gente determina dentro do setor como um período hábil para a pessoa parar a atividade de uma semana, nós constatamos que a obra continuava e então nós emitimos uma segunda notificação, é o que a gente chama de uma notificação de reincidência. Essa notificação ela tem o mesmo termo da notificação anterior. Ela foi expedida, foi enviada, foi recebida pelo condomínio e o prazo aguardado de 30 dias para que se prestasse algum esclarecimento foi cumprido e não ocorreu. E aí agora nós chegamos nesta questão que nós estamos agora, tá certo? Qual é a questão, tá certo? O que é que a gente pode fazer para resolver esta situação, tá certo? E aí, eu vou deixar para a Miriam dar sequência com vocês, tá certo? Para a gente verificar quais são as possibilidades e a melhor forma de a gente resolver isso, né? De uma maneira que não cause nenhum tipo de problema para o condomínio e, naturalmente, para nenhuma das pessoas que moram no condomínio, tá ok? Muito obrigado, é isso que eu tinha para falar. Você
Quer continuar aqui? Obrigada, Desidério. Então, está bem claro para vocês que é uma obra irregular, como qualquer outra obra que existisse no município, porém, em condomínio, você precisa ter toda uma legislação de alteração de uso dessa área que vocês devem conhecer, né? Tem a lei do condomínio. Além disso, vocês sabem que, aprovando uma construção, parede, etc. e tal, essa construção ela tem que ser, a medida da construção, a área dessa construção, digamos que seja 10 metros quadrados. Ela tem que ser rateada com todos os condôminos, alterada a matrícula, uma vez que vocês ampliaram a área do condomínio que foi aprovado, com uma área X, agora passou para a área Y, nem que seja 5 metros quadrados, e isso tem que ser regularizado para que o condomínio tenha, para que esse local tenha um habite-se, né? Para nós, essa questão do condomínio não importa. Isso é uma questão de vocês, condôminos. O que para nós pesa é a obra irregular. Tem que regularizar essa obra. Nós já fizemos 2 notificações, nós não temos mais como notificar, porque a gente pode cair na malha fina da promotoria. Se essa denúncia que foi feita, nós não fizermos os passos a passos da legislação, ou seja, notifica, reincide e multa. Não multou, embarga a obra. Não embarga, manda para a promotoria. Essa é a lei, é muito clara. Se a gente não cumprir com isso em função dessa denúncia, a prefeitura pode responder a uma denúncia feita na promotoria pública. Então, é muito grave para nós essa situação de não fazer dentro da legalidade. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dar mais um tempo, Desidério. O prefeito pediu pelo menos mais uns 15, 20 dias para que eles façam essa regularização, porque nós não podemos mais cair na incidência da lei. Porque daí nós vamos ter que multar realmente e mandar para a promotoria, por causa da denúncia que foi feita para a prefeitura, né? Então, assim, tudo a prefeitura faz em relação às denúncias que recebe, né? Nós não vamos lá, nós não temos nem quantidade de fiscal, são 2 fiscais para ficar vendo, né? Então, a gente faz mediante, que nós chamamos de demanda, né? Demanda ativa, que nós chamamos, ou seja, nós recebemos uma denúncia, a gente averigua e a gente tem que dar uma resposta para essa denúncia. Se essa denúncia não é cumprida pela prefeitura, o denunciante pode entrar com o processo contra a prefeitura na promotoria pública. E é isso que nós não podemos deixar que aconteça, né? Por falta de legalidade e por falta da ação do município, da inércia do município de não fazer o que tem que ser feito. Eu acho que deu para clarear para vocês a situação e vamos gostar, assim, calma, nós vamos deixar todo mundo falar. Então, eu gostaria de, assim, a nossa parte nós acabamos de explicar. E aí vocês podem perguntar para nós o que vocês têm de dúvidas. Nós estamos aqui sentados, tem a banca aqui, nós podemos, entre nós, né? A gente responde. Boa noite para todos. Então, a minha pergunta, Miriam, é simples, porque quando você notificou... Vamos começar do início. Quando o Desidério esteve no condomínio no dia 25 de abril desse ano, ele me citou assim, ele citou para mim e para o meu esposo, eu vim no condomínio devido a uma denúncia de moradores e estamos fazendo a fiscalização nos 3 IPs. Eu falei assim, mas o senhor foi no IP de baixo? Ele falou assim, fui. Foi isso que ocorreu, não foi, seu Desidério? Foi no IP branco? Fui. Ah, tá. Então, pode, porque eu nem iria autorizar a entrada dele lá só com esse papel que ele falou que era fiscalização do quê? Que obra irregular? No caso, ele teria que me avisar. Até você me questionou, mas ele não te avisou o que era, Jussara? Eu falei assim, não, ele não me falou o que era. Ele só falou que veio ver uma obra irregular. Aí eu peguei, falei com ele, levei ele lá na obra, ele olhou tudo e foi embora. Até achei que era por causa da cobertura de sombreiro. Ele não falou se era sombreiro, ele não falou
se era o mini mercado, né, a obra lá do mini mercado. Em momento nenhum ele me posicionou: ó, Jussara, eu estou vindo aqui pela denúncia realizada do mini mercado, a construção de 2 paredes, não é construção da obra toda em si, a construção de 2 paredes. Aí tudo bem, ele foi embora, passou-se um tempo, o setor de obra notificou o condomínio, não houve reincidência, porque está ali o porteiro Marcelo, que ele trabalha na portaria, não teve reincidência de notificação. Se teve, não chegou até nós. Não houve 2 notificações ao condomínio, gente. Se houve, não esteve, não foi para o condomínio IP Amarelo, tá? Essa notificação não chegou até nós. Então, vamos deixar bem claro aqui o que está ocorrendo. E aí, moradores, não é Jussara, eu quero deixar bem claro aqui. Moradores começou a me procurar, porque eu passei a notificação para os moradores. Moradores que votaram a favor da implantação do mini mercado naquele local, começou a me procurar. Mas por que aqui não pode? Por que nos outros tem? Aí eu vim até a Miriam em uma reunião no gabinete, juntamente com o senhor Mota, Nelsinho Colato, Carla Lucena e Renan. Chegando lá, fui perguntar para você, eu quero saber dessa notificação. O que se trata, porque não me falou. Aí foi na hora que você me falou. Então, até o momento, eu não sabia nem do que se tratava essa notificação, porque só está como obra irregular. Perguntei para todos dentro da prefeitura, ninguém sabia, nem o Nelsinho Colato sabia que era isso. Nem o Nelsinho Colato sabia que era essa obra, entendeu? E aí, até você questionou, você é advogado dela? Ele falou, não, eu só vim participar porque ele também queria saber que irregularidade que seria essa. E aí eu cheguei em você, perguntei para você, falei assim, então cabe regularização? Eu posso regularizar essas 2 paredes? Você falou assim, não pode. Eu falei, por quê? Aí você falou assim, porque pela finalidade, você está usando como comércio. E o residencial das árvores não é um residencial misto, é um residencial de residência. Aí eu falei assim, mas foi aprovado em assembleia, Miriam. E a assembleia dentro de um condomínio, ela é soberana. Para quem não entende, eu que estou há 6 anos no cargo, uma assembleia de condomínio, ela é soberana. E agora, a questão da obra, tudo bem. A questão de decisões dentro do condomínio, quem decide é moradores em assembleia. O artigo ele é bem claro sobre isso. Então, assim, se vai ter ou não vai ter comércio ali, os moradores decidiram, está decidido, foi unânime. Foi unânime a votação. A votação. Não, tudo bem, deixa eu só terminar. Aí eu comentei com a Miriam, falei assim, eu posso regularizar? Não, então vamos regularizar as 2 paredes. Não, não pode. Não pode porque é comércio, é obra irregular. Aí foi a hora que eu comentei com a Miriam. Então eu entro no liminar com o Ministério Público para que a gente consiga via judicial essa regularização dessas 2 paredes. Aí você falou assim, eu não tenho mais o que falar, não pode. Eu falei assim, então eu posso colocar um container, Miriam? Você falou assim, não pode, nem container, porque o residencial é por finalidade residencial. Então não pode. Então ficou aquilo. Aí todos os moradores, alguns aqui só que está representando, falou assim para mim, nós vamos atrás dos nossos direitos. Então não é Jussara, eu só represento os moradores. Os moradores que querem, falou assim, nós vamos atrás dos nossos direitos e nós vamos saber porque só o IP amarelo. Porque no dia que o Desidério esteve no condomínio, ele disse que a fiscalização foi para os 3 IPs. A síndica do IP roxo falou para mim que o senhor Desidério falou para ela que recebeu uma denúncia e estava ali para fiscalizar. Então, houve-se denúncia. Não foi da Jussara, não foi... Teve um morador, talvez, né, mesmo morador que denunciou a obra do IP amarelo, tenha denunciado as outras obras. Mas houve a denúncia. Até que você falou para mim assim, Miriam, então denuncia o IP branco. Falei, jamais vou denunciar, porque é uma coisa que não está interferindo na minha vida, não está atrapalhando a minha vida, eu não vou denunciar o IP branco, porque eles construíram o mesmo, fizeram a mesma obra no IP deles.
entendeu? Então, assim, aí ficou aquela dúvida. Aí eu vim e falei com você, você falou assim, Jussara, vamos embargar, vamos dar multa naquela obra. Aí foi só a hora que eu te falei, Miriam, vai ser para os 3 IPs? Aí você falou assim, não, se você tem que formalizar a denúncia. Eu falei, não. O Desidério chegou lá e falou que tinha ido nos 3 IPs. Então, houve-se uma fiscalização dos 3 IPs. Houve-se uma denúncia, mas só o IP amarelo foi notificado e está sendo cobrado em relação à obra. Então, essa aqui fica a minha dúvida. Por que só o IP amarelo? Porque antes não cabia, não poderia entrar container, não era um residencial misto, e nós todos aqui, viemos aqui para saber dessa resposta. Só isso, tá bom? Desidério, você quer ver primeiro essa situação que ela falou? Não, vou ficar aqui mesmo. Assim, só para vocês entenderem melhor como as coisas acontecem na prefeitura, a gente recebe diariamente solicitações de vistoria, de denúncia, por diversos problemas. Esse caso em especial me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto nada do tipo, né? Então, na data da vistoria, que a Jussara sabe melhor que eu, inclusive não fazia nem ideia do mês que foi aquilo lá, né? Deve ter nos registros aqui, mas eu nem me lembrava do mês. Eu fiz a vistoria num dos IPs e achei que era naquele IP o problema. Eu não sei qual é a cor e a denominação de cada um deles. Eu fiquei sabendo quando eu estava lá só. E aí depois que eu fiz a vistoria no primeiro, que é aquele lá de baixo, que eu não sei qual que é, na verdade, é o roxo, né? Eu identifiquei que lá existia somente o container. Mas não era sobre isso que versava a denúncia, tá certo? Mas, como eu estava lá mesmo, eu fiz a anotação com relação ao container e me posicionei para fazer a vistoria no próximo, que era o de vocês, tá certo? Lá, acompanhado da Jussara, tá certo? Identifiquei que era aquele caso. Simplesmente isso, tá certo? E em momento algum eu falei que fiz a vistoria nos 3, até porque aquele é o segundo, tá certo? E como eu identifiquei que o problema era naquele, eu não me dirigi ao terceiro, porque não havia denúncia, como não havia também no primeiro. E eu só fui lá porque eu achei que era aquele lá. Esse foi simplesmente o caso, tá bom? Com relação, mais um instantinho só. Só mais um instantinho só, por favor. Com relação às notificações, a gente não dá para saber se vocês receberam, se vocês não receberam. Nós enviamos, tá certo? E nós recebemos o canhoto pelo correio. E isso para a gente é documento. Não para a gente, mas para o jurídico da prefeitura, entendeu? E aí isso para a gente é o que basta para identificar que a gente... não, tudo bem, isso aí é o que a gente precisa para identificar, tá bom? Por favor, pode perguntar, amigo. Eu levo para você, que aí grava também. Ô, Mira, eu só queria saber assim, do Desidério, quando ele foi lá, então ele nem sabia que a denúncia era lá, no caso é isso que eu entendi. Se ele foi no roxo, aí depois foi procurando, o morador que denunciou não disse onde era. Assim, ó, eu sabia que era no IP. Não é um lugar que a gente frequenta com regularidade, porque é um condomínio fechado, né? Quando da construção dele, eu sabia que eram 3, né? Mas nunca identifiquei exatamente qual deles era. E foi por isso que eu fui no primeiro. E aí só identifiquei que a denúncia era do segundo depois que eu estava lá. E daí eu não precisei ir no terceiro. Foi simplesmente assim. Pois não. Pode sim, mas precisa do microfone também. Espera aí. Só um minutinho, né? Rapidinho. A minha pergunta é, como você é fiscal, né? Desculpa. Como você é o fiscal, você foi até o primeiro sem saber aonde era a denúncia, certo? Você entrou... Não, no IP, mas não foi justificado amarelo, branco, verde, azul, amarelo. Não, então você sabia que era no amarelo.
Mas você chegou a entrar no errado e viu que lá havia um container, certo? Também é irregular, porque está... Até então a irregularidade lá, para mim, não existia, porque não condizia com o que era solicitado. Simplesmente. Então eu só fiz a observação de que existia o container lá. Mas pela sua profissão, qualificação como fiscal, você identificando que havia um container, você não teria como obrigação chegar na prefeitura e abrir essa notificação referente ao roxo, identificando que lá havia um container? Tá bom. Então, só para responder essa última pergunta, bem rapidamente assim, ó. Construções de contêineres são construções novas, que em alguns casos são consideradas como construções efêmeras. Construções efêmeras são aquelas que você pode remover. E aí gera uma dúvida com relação à legislação. E por isso eu não preciso tomar nenhum tipo de atitude, entendeu? Ele pode ser retirado, entendeu? Eu estou discutindo e pensando. Vamos falar. E para a promotoria. É isso que eu estou falando. Então, sim, porque a fiscalização. Espera um pouquinho. A fiscalização é a denúncia. O trailer específica para coisa. Também está. Não. Os condomínios, eles. O que nós estamos aqui é se houver toda a são Ei. Ei. Som. Essa situação, a construção, não, ninguém tá, não, essa questão de mercado, no mercado, comércio ou não, é do condomínio, ok? Respeita a lei do zoneamento também, tá? Tudo tem lei. Eu passei a cópia da lei da construção para vocês, de obras. Nós vamos derrubar aquilo lá, é uma questão de vocês. Gastou dinheiro para fazer, vai gastar dinheiro para desfazer. Tem que regularizar. Tá bom, querido, alguém gastou dinheiro. Graças a Deus, alguém gastou dinheiro. Seja de um jeito ou de outro, sabe? Não houve o critério, não teve as observâncias da lei. Então, o que vocês vão fazer é problema de vocês. Qual que é a nossa preocupação?
Você... alvará de obra, isso, Desidério? O habite-se, o que tem que ser feito para todo mundo, todas as pessoas. Só um minutinho, Jussara, por favor. Você teve oportunidade... E deixar claro, nós não temos nada a ver com o que vocês vão fazer com aquela obra. Vocês precisam regular aquela obra, ok? Regularizar a obra, tá ok? Não, nós não temos base disso. A hora que você... Gente, se começar... Para regularizar, precisa aprovar a planta, fazer todo o percurso da aprovação de utilização dentro do condomínio, que é alteração de uso, tem que fazer isso, tem que passar a planta para a prefeitura, alterar. Isso vai gerar novas medidas, novos valores para o IPTU, porque, obviamente... precisa de AVCB, se for tipo comida, etc e tal, precisa, senão não. Mas independer... Enfim, assim, olha, o que nós viemos aqui... Pessoal, espera um pouquinho, olha, nós viemos discutir regularização. O resto eu não vou vir aqui falar, tá? Então, para regularizar isso, nós demos mais um prazo, está dentro da lei, nós não podemos, como eu já expliquei, nós não podemos oferecer a lei. Se vocês quiserem, vocês têm que regularizar. Como é feita a regularização? Tem que fazer aprovar a planta, contratar o engenheiro, vir para cá, fazer a alteração de uso do condomínio e trazer essa alteração de uso para que nós possamos aprovar a planta. Essa é a lei que fala. Aprovou a planta, aí morreu. Aprovou, ficou lá, etc e tal. Só que, aprovando a planta... Quando vem para a prefeitura essa aprovação, é aumentado o valor do IPTU. E vocês têm que alterar todas as matrículas de cada imóvel, porque você ampliou a área do condomínio, né? Tá bom? Pelo menos é isso o que me consta aqui. Quem quiser falar, alguém tem mais alguma dúvida sobre a regularização? Regularização do IP amarelo. Com relação à pergunta do IPTU, que eu escutei você falando, por que altera? A área externa, ela consta na metragem, ela é dividida por apartamento. Então, quando há uma nova construção, ela entra nisso. Você já paga essa alteração do IPTU? Sempre foi coberta a área. Só que nunca foi aprovado. Houve aprovação? Nós estamos falando de Pessoal, nós estamos falando de uma construção. O resto, para nós, não estamos levando em consideração. É essa construção que está irregular. Alguém não entendeu isso? Então, qual que é a dúvida? Com 4 paredes, eu tenho as fotografias aqui. Tá. Não importa, levantou parede, fechou, virou um cômodo. Ali é um cômodo, é uma construção, gente, por favor. Não existe pequena, média e grande, é uma construção, gente. Pelo amor de Deus. É uma construção, entendeu? Só um minutinho, ó. Não sobe muito o IPTU, mas foi como eu falei. Sobe o IPTU, vai entrar como uma construção. Exatamente, tudo altera, tá? Então, assim, existe a cobertura leve e existe a construção. Então, tá havendo uma nova construção que precisa ser regularizada. Ótimo, então, você já paga, só vai regularizar. Não vai alterar. Se alterar na metragem, ela falou que não, que tá tudo certo na planta.
Se tiver tudo certo, vocês só vão fazer o habite com o novo projeto, a prefeitura vai entender, pela forma que, não, se houve construção nova, vai ter alteração de IPTU. Isso é fato, gente, não tem como não ter. Vocês estão falando que não há construção nova. Nós vamos precisar da planta provando que não há essa construção nova. Fotos que não há construção nova, não vai ter alteração. Se houve qualquer construção, qualquer cobertura, vai haver alteração no IPTU, tá? Só que aqui está comprovado que é uma construção nova, que houve. Aqui está comprovado, o fiscal foi lá e nós temos vídeos gravando dos pedreiros construindo. Bom, é construção nova, é construção nova. Pessoal, eu vou só falar o seguinte, olha, nós não vamos... olha, fechando a parede ou não... Fechando a parede ou não, uma parede, olha, presta atenção, fechando uma parede, para nós, é área construída. Então, não há o que discutir sobre construção velha ou antiga. Vocês reformaram e houve uma nova ampliação de área. Ponto. Isso não há tem como derrubar, isso é novo. Uma área de lazer. Era uma área de lazer que só tinha cobertura, ok? Não tinha banheiro, não tinha parede nenhuma. Tá, ok. Foi construído mais paredes? Foi construído? Fechou. É uma construção. É isso que a arquiteta está tentando explicar e a doutora está tentando explicar. Entendeu? Nós não podemos fingir que a gente não está entendendo. Se você, por exemplo, tinha lá, vocês simplesmente fecharam o bloco, vocês construíram a parede, é construção. Não tem como, é uma área construída aqui. Não, isso daí não é problema nosso. O meu problema é que a obra é irregular. Ou regulariza, ou vai para as novas punições que tem que ser. Eu tenho denúncia. Se for para a promotoria pública... Bom trabalho. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Somente para contribuir aqui um pouco. Boa noite, senhora Jussara. Em que pese a discussão da questão da prefeitura que esteja acalorada, e eu concordo com o posicionamento da prefeitura, os problemas vão um pouco além. A partir do momento que a senhora aprova numa assembleia sem quórum especial isso a senhora está mexendo na fração ideal de cada morador que eu estou olhando aqui agora. Da senhora. Seria o mesmo que a senhora chegasse no meu terreno da minha casa e falasse, agora eu vou construir um mercadinho aí no seu terreno. Isso é mudança de destinação, que lá é só residencial, e a senhora está colocando um comércio e não pode.
Segundo, sim. Eu ouço sempre falar em educação, eu ouvi todos vocês falarem. Boa noite. A senhora também não orientou a isso? Um minuto. Só um minuto. Eu vou ter que encerrar a reunião se continuar com essa situação de não sei o quê. Essa foi feita uma reunião convocatória. Eu estou na direção e eu não convidei aqui condôminos, eu convidei munícipes para resolver um problema do condomínio. Então aqui todo mundo tem o direito, está sendo gravado, todo mundo tem o direito de falar. Quem não estiver contente, eu infelizmente falo. Eu não posso fazer nada. Tem o diretor de habitação, se quiser falar. Tem várias pessoas aqui. Tem os guardas municipais. Tem um monte de gente aqui que pode falar. Certo? Eu convoquei a pedido de moradores e não de condomínio. Então, eu estou aqui respondendo como secretária de obras para os cidadãos. Se vocês querem entrar na questão de condomínio, eu vou embora, vocês continuam. Para mim, não posso nem pensar em entrar no mérito de condomínio. Mas eu tenho que deixar que todos sejam ouvidos. Está sendo gravado isso, né? E se vocês não concordam, eu sinto muito. Vocês podem até, se quiser, se retirar, mas a nossa reunião foi feita pedido de munícipes. Eu não estou aqui representando o IP roxo, IP amarelo, eu estou representando a população que mora no IP amarelo. Eu estou pedindo, falando com os moradores do IP amarelo que pagam IPTU. Doutor, o senhor tem toda... O senhor quer falar? Não precisa bater palma, gente. Vocês também têm que ficar quietas aí do lado, tanto do lado de cá quanto do lado lá, não para de ficar falando paralelo. Vocês me desculpem, eu sou bem grosseira, eu admito. Mas vamos, por favor, respeitar aqui as conversas. Se alguma pessoa está falando, a outra começa... Blé, 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 não existe grau de democracia de você ter liberdade para falar. Vira conturbação. Conturbação nós não vamos aceitar. Então eu peço a educação de todos, escutar as dúvidas dele. Se ele tiver que colocar alguma coisa que não é bom para vocês, vocês discutam com ele no condomínio, não na prefeitura. Estamos entendidos? Então, doutor, faça as suas. Bom, eu vou ser bem breve. É só um alerta para vocês, para todos vocês aí. A questão da destinação, isso é muito importante. Lá foi específico para fins residenciais. Somente pode se alterar com quórum especial. Até mês passado, se exigia quórum de 100%. Mês passado mudou e hoje se pede 2/3. Na Assembleia tinha 2/3? Eu não vi. Eu não vi. Será que é o microfone? Tá bom. Não tinha 2/3. Eu já vi. Não tinha. A questão aqui não é a regularização da obra, ele está entrando em questão condominial. Então, assim...
Não é condominial esse o problema. É resultado de tudo isso, inclusive da questão da prefeitura. Que já que eles falam na convenção também está clara. É preciso se buscar autorização prévia para fazer construções. Nós vamos recair na mesma história de cobertura de garagem, que também não foi feito, e que isso já chegou na prefeitura. Nós vamos recair nessa tentativa de pintura absurda aí. Entendeu? Então é assim, gente. Então é assim. Sem quórum, é destinação residencial. Vocês estão mudando para mercado, lá é comércio. Não vai dar. Só colocando, que nem eu falei, aqui eu não estamos, ninguém aqui, eu acredito que da parte de lá também, a gente não quer prejudicar nenhum dos outros condomínios, porque nós sabemos que Firenze, os outros, Primavera, todos têm container, tem esse mini mercado virtual. Todos eles têm. E nós não queremos causar, porque assim, foi com os moradores, eu falei que nem tempo eu tenho, mas os moradores, todos me procuraram, a maioria me procuraram, só não os que denunciaram, que se isso ocorrer, aí tem que fazer um manifesto com todos os condomínios, porque assim, é uma comodidade, é uma questão da convenção, da Assembleia, tá? Eu pera só um minutinho. Eu acho que você está certa, porém hoje nós estamos discutindo irregularidade de obra. Não tem nada a ver com container, com tudo. Então era isso que eu queria encerrar. Aí os outros condomínios, eu não recebi denúncia, estou denunciando obra, não container. Obra, obra, obra. Aquele trecho construído leva com valor diferenciado porque é comercial? Da população, da Assembleia, como que for, dizendo que eles estão alterando o uso, para eu alterar aqui, senão eu não consigo. A Lei 14.104, ela alterou esse quórum para 2/3. Porque era muito difícil, às vezes, a pessoa, por um morador, não poderia ser feito. O problema é que nesse condomínio, a gestão não respeita, nem a própria convenção. Ou seja, se eles querem, eles têm que regularizar. É essa que é a situação. Ou seja, através de se eles quiserem demolir para diminuir os custos futuros dessa nova área que vai ser criada, né? Que já está lá, aliás. Ou se eles quiserem colocar um container, etc. e tal. Então, eu vim aqui especificamente para falar sobre a questão da regularização dessa área que foi construída. Levantou uma parede, é 1 metro quadrado. Se for 1 por 1, é 1 metro quadrado. Então, é 1 metro quadrado que está aumentando na área total do condomínio. E daí tem que regularizar todo o condomínio, não é só aquilo ali. Você concorda, né? É um condomínio. Então... Boa noite a todos. Só queria deixar uma colocação aqui, que a nobre segurança, a síndica falou, da turma de lá e turma de cá. Não existe turma de lá e turma de cá, gente.
Nós somos 240 moradores lá dentro, lutando pela mesma coisa. Eu nunca coloquei nada no grupo dividindo lado de lá e lado de cá. Povo de lá e povo de cá. Povinho de cá e povinho de lá. Nada. Nunca coloquei isso. Se nós estamos nessa luta, é para melhorias lá dentro. Certo? Nós não estamos caçando intriga com ninguém. Nunca. Você pode pegar todas as coisas que eu coloquei lá, nunca coloquei lá xingando ninguém. Certo? Ao contrário do lado de lá, que chamaram nós de bandido, de quadrilheiro, estelionatário, e analfabeto, um monte de coisa. Entendeu? Então, eu não considero isso ninguém do lado de lá. Certo? Estou à frente aqui, ajudando o pessoal, mas na vontade e na esperança de consertar tudo que está lá. Tá? Obrigado. Miriam, então você deu um tempo para a gente poder regularizar, para não vir essa multa. Você está dando mais uma chance para a gente não ter custo nenhum. A gente tem essa chance ainda. Tá ótimo. Foi feito 2 notificações, que a Jussara falou que a última ela não recebeu. Então, vem até a prefeitura, a gente mostra, está aqui. Até tem algum Gesiel no condomínio? Tem. Então, ele que recebeu, tá? Então, já decorreu o prazo. Decorrido o prazo, a próxima medida seria a multa, tá? Mas o prefeito solicitou que fosse dado um prazo maior. Então, nós estamos dando um prazo de 15, 20 dias, Desidério, para elas regularizarem ou fazer a demolição de regularização. Exatamente. Ou regularização. De novo, ou demolição. Para esse processo de entrar no município para regularizar, tem que ter todas as alterações feitas pelo condomínio para a gente poder regularizar como uso comercial. Vocês têm que fazer isso. Não sei se é 2/3, não sei quanto que é, né? Mas essa nós não interferimos, mas nós temos que ter, sim, a aceitação de que aquilo vai se transformar numa construção comercial. Daí, gente, eu não sei. Gente, eu acho que vai entrar de novo na questão condominial. Então, a gente não pode entrar, mais uma vez eu ressalto que a prefeitura não pode entrar, tá? Se vocês tiverem dúvida com relação à construção, à multa, os avisos podem ser questionados, nós vamos responder. Mas eu não quero, eu quero. Isso a gente não pode entrar, vocês vão ter que fazer uma assembleia, marcar uma reunião, convocar os membros e aí sim definir, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Saber se vai ser feito nos 3 condomínios essa verificação, então, para se arrumar. Eu estou aqui para falar do condomínio de vocês. Então, nós estamos... Só o condomínio de vocês é que está com esse problema. Não estou... nós não recebemos nenhuma denúncia das outras. A denúncia sobre a regularização de uma situação de vocês. O restante, vocês vejam como vocês querem fazer. Não cabe a nós agora, nesse momento. Senhora Miriam, seria interessante dar esse... Né? Vai formalizar? Entendo. Tem mais uma colocação? Como nós tínhamos essa reunião, eu solicitei ao prefeito, né, se ele iria conceder mais prazo ou não. E ele concedeu mais um prazo de 15 e 20 dias. É o que nós vamos notificar novamente, mas é o último prazo. Depois disso, nós temos que tomar as providências legais cabíveis. Quanto a vocês estarem falando, não estarem contentes em relação aos outros condomínios, hoje não é essa pauta. A gente pode até marcar uma outra reunião com os síndicos de lá,
com vocês, isso nós não estamos nos negando, é que nós não estamos, nós fazemos a reunião para isso, resolver isso, senão a gente fica aqui discutindo, né? Então, hoje, essa reunião é sobre essa denúncia que eu não posso deixar na promotoria pública. Tá bom? Se vocês quiserem, nós estamos aqui para conversar. Agora, eu não posso aceitar a conversa de que, eu não gosto dela, isso aí não é problema meu. De condomínio, dentro do condomínio, não é problema nosso. Vocês é que têm que conversar, se ajustar. Eu acho que vocês têm que se ajustar para aquele condomínio crescer, ficar melhor. Eu acho que vocês têm que conversar todo mundo junto e vamos tentar resolver. Ou regulariza, ou faz a demolição, tá bom? Se caso não regularizar, que a gente não quer pagar mais matrícula, não temos condições, né, de estar pagando isso. Então, no caso, teria que demolir e deixar da forma que era antes. Como que é isso? O próximo passo é o seguinte, regularização. Se entrar com a planta, com a convenção do condomínio, aprovando a alteração de uso, nós regularizamos. Se não fizer nada, continuar do jeito que está, a próxima é multa. Após a multa é embargo. E depois do embargo é promotoria pública. São 3 passos. Aí, daí vocês têm que discutir aí, se quiser que... Sim, se demolir, acabou o problema, né? Se demolir, nós não temos mais aquela área construída. Voltou na configuração original do condomínio, entendeu? Então, é isso. E deixando bem claro aqui que se acontecer alguma coisa contra os outros 2 condomínios, não partiu dessa turma do IP amarelo. Da nossa parte, vai ficar aqui gravado que nós não estamos mexendo com o IP roxo e nem com o IP branco. O nosso assunto aqui é IP amarelo. Se qualquer coisa que falarem lá que foi denúncia daqui de nós, está tudo totalmente errado. Tá? Por isso já está aqui, já está gravado. Aqui, ó. Pode gravar eu aqui falando que foi eu que falei. Certo? Obrigado. Eu perguntei, só dando um gancho no que ele disse, né? Acho que cada ação é uma reação. Então, eu perguntei, sim, à síndica do condomínio IP Roxo se ela havia recebido alguma notificação. Ela me respondeu por mensagem. Eu não recebi notificação. Eu tive a fiscalização há cerca de 2 meses do senhor Desidério. A pessoa veio até aqui, disse que recebeu a denúncia do nosso condomínio. Acredito que seja de morador do seu condomínio, Jussara. A informação que ele me passou veio ver uma alteração estrutural. Tá bom? Obrigada. Gente, eu acho que a gente vai entrar de novo nas discussões paralelas. Então, nós vamos encerrar. Qualquer dúvida, vocês podem vir até a prefeitura, procurar eu, ou a Miriam, o próprio Desidério, o Eduardo Mota. Nós estamos à disposição de vocês, tá? Aqui a gente quer que regularize e não crie esse conflito. Obrigada pela presença de todos. Gente, todos aqui são adultos. Se ficar entrando na pilha de quem grita mais, de que o que foi dito aqui agora, é uma tremenda estupidez. Eu garanto que muitos de vocês estão indo numa igreja. E eu não acredito que pessoas cristãs que têm Jesus no coração fiquem brigando com irmãos. É o que falaram aqui agora. Vocês têm que se unir, sabe, para fazer o melhor. Tem alguma coisa errada? Vamos corrigir. Está brigando. Eu pago, mas o outro não pode pagar, o outro não consegue pagar. Cada um sabe a sua dívida. Então, gente, foi muito bom vocês estarem aqui. Eu acho que vocês saem mais informados, seja o lado de lá, o lado de cá, que é único. É único. Os problemas são únicos. Entendeu? Ninguém pode mais, ninguém pode menos. Todos podem igual. Ok? Pensem nisso. Saiam daqui com o coração mais leve, sabe?
larga as pedrinhas, abandona os pelinhos do coração. Coração peludo só faz mal, gente. Tá bom? Espero que vocês tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Pessoal, boa noite a todos, agradeço a presença, estamos à disposição e eu espero que tenha sido bem elucidado a questão da obra clandestina. Ponto, ok? Obrigada.